Como renascer das cinzas. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia mais feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. A história de Jó na Bíblia é uma história linda. A primeira vez que eu li, eu achei ela bastante triste. Afinal de contas, Jó estava passando por uma depressão profunda. No entanto, nada do que aconteceu a ele fez com que ele perdesse a fé, a confiança e o amor de Deus. Quantas vezes nós perdemos a fé por coisas pequenas, que às vezes eram pequenas, mas que importavam para nós? Quando a gente pede alguma coisa que a gente não recebe, ou quando alguma coisa não sai conforme a gente esperava. Aí pensamos muitas vezes, de que adianta eu orar tanto, né? E aquela frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Claro que rezamos, quando rezamos, colocamos luz nas nossas sombras e muitas vezes enfrentamos verdadeiras batalhas espirituais que vêm justamente para testar a nossa fé, para ver até onde a gente se aguenta firme, com fé e confiança em Deus. Na Bíblia conta que Jó era um homem íntegro e justo, reto e temente a Deus, e ele sempre se desviava do mal. Por isso Deus o abençoou com riquezas e grande prosperidade. Só que Satanás acabou pedindo permissão de Deus para tentar colocar Jó à prova. As propriedades e os filhos de Jó são destruídos, mas mesmo assim ele louva e bendiz ao Senhor. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Foi assim que Deus falou sobre Jó, ou seja, Jó era um homem muito íntegro. Então Satanás disse a Deus: Jó só é assim porque tem posses, porque é rico. Então ele pediu permissão a Deus para que tentasse Jó. E Satanás disse: mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfemas contra a ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e muita gente ao seu serviço. Ele era um homem mais rico do Oriente naquela época. E ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois Jó pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então essa era uma prática constante de Jó. Então, o que aconteceu com isso? Jó perdeu tudo, perdeu seus animais, seus servos e seus filhos morreram por conta de um grande vento que fez desabar a casa onde os seus filhos estavam reunidos naqueles banquetes que eles costumavam estar. Isso fez com que Jó entrasse numa depressão profunda. Imaginem a dor, perder tudo que tem e o bem mais precioso, todos os filhos e todos de uma vez. Qualquer um de nós não aguentaria, e Jó se manteve firme e nunca perdeu o amor e a fé de Deus. Ele disse ainda no auge do seu sofrimento: ainda que me mate, nele esperarei. Por tamanha era a confiança e fé que Jó tinha em Deus. Ele disse também: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, durante todo aquele sofrimento, Jó continuou firme na sua fé, mesmo tendo ficado depressivo, tendo ficado doente, ele continuou firme. Durante o sofrimento de Jó, 3 amigos foram visitá-los e ficaram ao lado dele por 7 dias, em silêncio. Jó não falava nada e nem eles falavam nada. No entanto, quando Jó resolveu falar que ele precisava desabafar,
ele precisava que alguém o escutasse. O que aconteceu? Ao invés de os amigos simplesmente o escutarem, eles repreendiam, ou seja, eles tentavam achar uma explicação, uma justificativa pelo sofrimento que Jó estava passando, como se ele fosse responsável. Mas lembra, Deus mesmo disse que Jó era um homem íntegro, um homem puro. Então não era culpa dele que aquilo estava acontecendo. Então muitas vezes o que a gente faz quando a gente encontra alguém em sofrimento? A gente usa aquelas respostas prontas, a gente quer logo desabafar ou quer despejar um sermão, um discurso que só faz com que a pessoa se sinta pior. Isso é muito claro demonstrado na passagem de Jó. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é estar junto, é ouvir, é acolher, estar junto e não falar nada, simplesmente mostrar amor, orar por aquela pessoa e estar junto, dando todo o apoio que ela precisa e não ficar falando, como vocês podem ver na passagem de Jó, que isso aconteceu. É muito importante que você leia para que você veja certinho como é que funcionou a história, os detalhes. É uma história linda, é uma história que nos dá muita esperança. Até a esposa de Jó disse a ele, no momento do sofrimento: ainda conservarás a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, ao invés de ajudá-lo, ela só fez com que ele se sentisse pior. Depois que passou o período de luto e de sofrimento, Deus honrou toda a obediência de Jó. Ele restaurou a sua saúde, ele deu bens muito maiores do que ele tinha e ele teve muito mais filhos do que ele tinha tido antes. Ou seja, Deus recompensou tudo aquela perda que ele teve, porque ele continuou-se fiel. Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Ou seja, Deus nunca nos abandona. E dizendo as palavras de Jó: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos será frustrado. A história de Jó nos ensina que Deus é provisão, Deus é amor e nele podemos confiar que Ele pode tudo. Não importa a situação que você esteja hoje, continua firme na sua jornada, continue orando com fé em Deus, continue com um pé no chão, um pé na oração e um pé no trabalho, e tudo será restaurado e reestabelecido. Com pé na oração e pé no trabalho, você vai conseguir tudo aquilo que você deseja e aquilo que Deus permitir que você tenha. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal, porque assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã.